Tem uma cena no filme A Grande Aposta que eu acho genial. É aquele filme sobre a crise de 2008. Onde o Lawrence Fields, que é um mega investidor, chega pro Michael Burry, que foi um dos caras que preveu a crise. E o Michael Burry fala pra ele: eu posso estar adiantado, mas eu não tô errado. E esse cara, que é o Lawrence Fields, ele diz: é a mesma coisa. Watch, it will pay. I may have been early, but I'm not wrong. It's the same thing. It's the same thing, Mike. Você tá adiantado ou tá errado é a mesma coisa. E eu vejo que muito disso existe no discurso de que nós estamos vendo o fim do Império Americano ou que a China vai passar os Estados Unidos. E eu quero trazer um pouquinho dessa visão hoje para vocês, principalmente comparando a questão dos mercados globais e o porquê que a China ela não consegue, pela própria estrutura dela, superar os Estados Unidos nos maiores pontos, ou seja, nos pontos mais importantes que fizeram os Estados Unidos serem o que são hoje. Se a gente comparar as maiores empresas do mundo hoje, as três primeiras vão ser americanas: Nvidia, Microsoft, Apple, e posteriormente a gente só vai ver aqui no 8º lugar a Saudi Aramco, tá? Uma empresa da Arábia Saudita, tá? Não dos Estados Unidos, mas sim da Arábia Saudita, Saudi Aramco. Aí você tem uma empresa de Taiwan, não da China, em 9º lugar, que é a TSMC. Depois você tem empresas americanas. E em 15º lugar, você tem a Tencent, com sede de fato na China. Salvo engano, ela está em Shenzhen. E o que esta empresa faz de verdade? Ela é hoje praticamente um conglomerado econômico, tá? Hoje ela investe em IA, ela é dona, por exemplo, do WeChat, que vai combinar um sistema de pagamentos e também de um marketplace, tá? Ela também investe no modelo private equity ao redor do mundo. Ela é, hoje, a maior player de jogos do mundo, tá? Isso é uma indústria importante aí na internet. Ela é dona da Riot Games, ou Riot Games, eu não sei qual que é a pronúncia, perdão, que é dona do League of Legends, do LoL, que tem fama de ser jogo de VR. Enfim, é dona da Epic Games com 40% de participação, que é a criadora do Fortnite e também da Unreal Engine, e é dona de 84% da Supercell, que é criadora do Clash of Clans. E ela também tem a Tencent Games, que publica jogos como Honor of Kings. Mas sem dúvida a maior receita dela vem da participação em jogos e também do WeChat. O WeChat predominantemente no mercado chinês e a parte de games sim ao redor do mundo. Lembrando, essas empresas não foram necessariamente criadas pela Tencent, mas foram adquiridas por ela depois. E a Tencent também investe forte em Tesla, Spotify, Snapchat, Reddit, Discord, Nubank, Cia Group, que é dona da Shopee e da Garena. Se for o Garena, quem é muito old school da internet aí vai saber o que é Garena. Ou seja, a Tencent hoje é o maior soft power chinês ao redor do mundo. Entre as 20 maiores empresas do mundo, as 21 maiores empresas do mundo, ela é a única empresa realmente chinesa que vai aparecer. Todos os outros setores, você não vai ter dominância ou predominância da China. E você tem um outro fator que muita gente não assimila. Hoje, a China é a indústria do mundo. A maioria das empresas, das indústrias, vão produzir algum bem lá, algum componente lá e depois vão exportar da China para os mercados onde elas têm um incentivo fiscal ou qualquer outra coisa. Mas você não tem, por exemplo, as patentes lá, os registros lá, a economia sendo movida lá. Você tem que a economia ainda é movida em berços como os Estados Unidos, como a Europa, mas você não tem que o mercado chinês ele é autossustentável. Some a isso o problema do bônus demográfico chinês. Com aquelas políticas do filho único, esse bônus foi perdido. O bônus demográfico é quando você tem mais pessoas na base da pirâmide do que em cima. Ou seja, a sociedade chinesa foi induzida a um colapso demográfico forçado por conta que os antigos administradores, se a gente pode falar dessa maneira, da China decidiram manter essa política. A maioria das pessoas que você conversa vai achar que o chinês médio é um comunista e ele não é. É até um certo viés que a gente tem de pensar isso. A maioria dos chineses lá não pensam da maneira que vocês consideram que eles pensam. Eles não são pró-regime, mas eles também não são contrários. Eles são até meio mornos nessa questão, eles não se importam tanto com isso. O regime chinês sabe de tudo isso que eu acabei de falar para vocês.
sabe que a questão do bônus demográfico é um problema, sabe que eles não vão conseguir fazer frente nos Estados Unidos e se alguma disputa de fato territorial vier a acontecer, ela tem que acontecer nos próximos 20 anos, senão não existirá população jovem o suficiente na China para que esse conflito ocorra. No fim das contas, a China é dependente do mundo para continuar crescendo. Se a maioria dos países ou das indústrias começar a tirar essas bases da China e colocar em outros lugares melhores para eles, a China praticamente implode. E é exatamente isso que o Laranjão está tentando fazer, reindustrializando os Estados Unidos, mas isso é assunto para outro vídeo. Sem um bônus demográfico suficiente para manter a pirâmide etária sustentável, ou seja, uma pirâmide plena e não algo que esteja maior ou mais gordinha no meio dela, você não tem como sustentar o welfare state, ou seja, o estado social, planos de saúde, previdência social, nada disso. Só que a questão vai muito além disso. A China é um gigante, é inegável. Mas você tem o velho mundo percebendo isso também. E percebendo que se ele não der uma guinada extremamente liberal na economia, as coisas simplesmente não vão continuar funcionando lá. E talvez a solução para a Europa seja exatamente a mesma solução que serviria para que a China conseguisse postergar um pouco a ruína dela. Vejam essa matéria aqui do Le Monde. Tá? O Merz, que é o chanceler da Alemanha, falou que o bem-estar social não é mais sustentável lá. E ele está absolutamente certo. Só que o bem-estar social, o welfare state, eu estou traduzindo essa página aqui, mas se você ver o original, você vai ver que é welfare state. Ele não vai ser sustentável em toda a Europa. Não é uma questão da Alemanha, da França, do Reino Unido. Não. Em toda a Europa. A previdência social acabou se tornando insustentável em todo o mundo. E talvez isso seja um fantasma da geração anterior. Eu acredito que, como eu, vocês também ouviram que casar era besteira, que casar era complicado, e eu não digo que não é. Mas a maioria das pessoas que hoje têm entre 30 e 40 anos não tiveram 2,1 filhos por mulher, que é o mínimo para que você tenha a taxa de reposição da demografia. Ou seja, para uma população não desaparecer ou uma cultura não desaparecer, aquela população ou cultura tem que ter, no mínimo, 2,1 filhos por mulher, senão ela desaparece ao longo dos anos. E dificilmente hoje você vai ver um país com bônus demográfico, inclusive a Arábia Saudita está começando a investir no que a China outrora estava investindo com a Tencent. Um fundo saudita acabou de comprar a EA Games para tentar ser o soft power da Arábia. Hoje, demograficamente falando, somente o Império Islâmico cresce a nível populacional. O Império Russo-Chinês não cresce mais a nível populacional e o Império Americano Ocidental também não cresce. Você já vê vários políticos do Parlamento Europeu falar declaradamente que o maior problema hoje da Europa não é a guerra da Ucrânia, não é a guerra com a Rússia, nada disso. O maior problema hoje da Europa é o problema dos impostos, é o problema das empresas estarem querendo fugir de lá e é o que as pessoas chamam de estagflação, que é quando os preços continuam subindo, mas a economia está parada. Absolutamente parada. E isso está acontecendo em absolutamente toda a Europa, com exceção de alguns países do leste europeu que ainda mantêm bônus demográficos e ainda estão separados até culturalmente do resto da União Europeia. Você acha que o Warren Buffett começou a vender ações da BYD à toa? Não, não é à toa. Ele percebe que tem muita maquiagem em todos esses números e que no final das contas o modelo de negócio não é tão sustentável assim quanto disseram que era. Agora, sendo sincero, com esse problema no H-1B, que é aquele visto de trabalho americano, essas três maiores empresas americanas, a Nvidia, a Microsoft e a Apple, elas realmente levaram uma grande porrada. Porque afinal de contas, essas empresas elas foram construídas por programadores imigrantes. Vocês tiveram até fundadores americanos, vocês tiveram muitos americanos lá, mas a maioria desses caras vieram de fora. Ou até a família desses caras vieram de fora, esses caras nasceram nos Estados Unidos e construíram essas empresas. Mas os Estados Unidos, ele precisa de imigrantes, porque senão ele não terá um bônus demográfico positivo. Não tendo um bônus demográfico positivo, dificilmente ele vai continuar sendo a maior economia do mundo. No final das contas, esses caras eles ainda só crescem porque as pessoas continuam querendo ir para lá.
ou para empreender, ou para trabalhar. E isso faz dos Estados Unidos a sociedade de consumo mais atrativa do mundo. Mas é pela sociedade, não é pelo governo americano. Se eles perdem o H-1B, eles também perdem o Venture Capital. E hoje, não sou só eu que digo isso, muita gente fala que o principal responsável por todo o progresso recente dos Estados Unidos, da indústria de tecnologia, pelas Big Techs, é o Venture Capital. É o capitalista de risco. É aquele sujeito que vai lá e ouve um cara de 16, 20 anos sobre a ideia maluca que ele tem e decide investir $1 milhão ou $250 mil, ou seja lá a quantia que ele pode investir ou ver o risco. Ele faz isso em centenas de empresas, pulveriza o capital dele por um percentual daquele projeto e lá na frente ele liquida a posição porque alguma dessas 100 empresas que ele investiu pode dar certo. Isso é o capitalista de risco. Se não fosse por esses caras, a maioria das empresas americanas nem existiria. E foi essa a porrada que os Estados Unidos levou. Ou seja, uma porrada bem no coração da indústria que hoje faz ele ser a maior potência. E é essa porrada que pode realmente acabar com o Império Americano no longo prazo. Não um crescimento da China, não, porque isso é insustentável pelo próprio bônus demográfico e pelo próprio modelo de negócio, modelo de país, podemos dizer, que a China decidiu adotar. A solução seria o fim de um Estado tão presente na economia chinesa, a ponto dela conseguir gerar esse venture capital, essa atração de mercado. Mas não, hoje ela não consegue capitalizar isso. Nenhum venture capitalist consegue incubar uma empresa na China sem interferência do partido. Nenhuma empresa na China consegue crescer sem alguma relação com o partido. E isso é totalmente o oposto que fez os Estados Unidos ser o que é hoje. Por esse motivo, eu não acredito que a China venha a superar os Estados Unidos ou até mesmo num fim de um império americano global no curto prazo. Não nos próximos 10 anos. E se a Europa não vier a mudar totalmente a política imigratória, não vier a mudar totalmente a política tributária, ela provavelmente vai ser um califado, um império islâmico até o final dessa década. Se é que você já não pode considerar isso. Se você quer entrar mais profundamente em cada um desses temas, tem um link aqui abaixo do Ripples Hub, onde a gente fala semanalmente sobre isso e até a gente vai muito mais fundo. Talvez lá seja o teu lugar. Se você precisar falar comigo, tem um link aqui onde você pode marcar uma consulta direta. Se você quer abrir uma offshore para empreender global, se você tem um SaaS, se você tem um produto de tecnologia, se você tem uma empresa, um produto que quer expandir global, tem um link aqui abaixo onde você pode contratar uma software structure, que é uma estrutura de fato pensada para você ter facilidade para empreender com 0% de imposto a nível global. Se você quer fazer um swap de criptomoedas, lembrando, nossa exchange não aceita moeda fiduciária, somente cripto. É uma DEX, é uma exchange descentralizada sem qualquer relação com moeda fiduciária. Tem um link aqui abaixo da Ripple Swap, onde você pode fazer esse trade. E também estou deixando um link aqui abaixo de todos os nossos parceiros. Um abraço, até semana que vem.